Olá! Convidado para estar no seu vídeo? Não, eu não desejo. Boa tarde, tudo bom? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma tarde aqui conosco, onde a gente vai poder estar nesse espaço aqui, servindo a você, tá? Então, se você está aqui nessa plataforma do YouTube e está passando aqui pela primeira vez, não me conhece, aciona aí o seu sininho. E também pode estar fazendo aí a sua inscrição, tá aqui embaixo, ó, Maria Viana X, por favor, se inscreva. Se você está no Facebook, você também pode estar me seguindo nessas outras plataformas. Ou se você já está aqui com a Neném, seja muito bem-vinda, viu, Neném? Você também está passando aqui, né, por onde a gente passa essa tarde, fazendo lives aqui no Instagram e não está me seguindo no YouTube, por favor, vá lá, se inscreva, Maria Viana X. Eu preciso que o canal também tome relevância e dependo de você. Tá? Então aqui a gente vai passar uma tarde, uma partezinha da nossa tarde, trazendo conhecimentos, porque já fui buscar e por isso eu trago, serviu para mim, veja se serve para você, coloque aí também na sua vida, ensine os outros também a viverem desse jeito. Aqui a gente fala sempre com aquela pessoa que quer fazer a diferença, quer sair de onde está, quer ter conhecimento. Conhecimento, gente, é tudo, tá? Se você colocar em prática. Se você também só absorver, não vai acontecer nada. Você vai simplesmente ficar sabendo. O importante é o que você aprendeu, você já começar a colocar em prática. Um pouquinho que seja, todo dia 1% você vai chegar no final do ano 300 e tanto por cento melhor. Tá? Então a gente já pode aqui pegar esse aviãozinho aqui, ó, começar a chamar os amigos, porque a plataforma é maravilhosa, mas não é obrigada, né? Assim que a gente abre, o pessoal já está aqui. Então, Neném, seja muito bem-vinda. Você já foi logo chegando, né? E aqui eu vou estar compartilhando, tá? Para depois estar envolvendo vocês com o meu assunto. Para você que não me conhece, está passando nessa plataforma, vai passar nessa live depois, sei lá quanto tempo, né? Nós ainda estamos vivendo períodos de pandemia, época de pandemia, mais de 1 ano e meio de pandemia. Pronto, estou compartilhando, já concluo. E aí, se você não me conhece ainda, eu me chamo Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, eu sou casada, tenho 2 filhas e eu gosto de verdade. Foi a pandemia que me trouxe aqui para dentro do digital. Então eu gosto simplesmente de estar passando aqui um pedacinho da minha tarde, buscando e compartilhando, né, gente? Porque não adianta você simplesmente, se o negócio é bom, boa tarde, seja muito bem-vinda, tá? Hoje eu quis fazer essa surpresa, né? Eu não fui lá nas redes sociais, eu não fui colocar, então Neném tá de parabéns, Márcia tá de parabéns porque eu chamei, tá de parabéns, tá Elza e tá Neném, que mesmo sem eu ter colocado em lugar nenhum, né, eu não coloquei nem os stories, eu não coloquei em lugar nenhum, tá? Já tô colocando aqui o nosso tema de hoje. Não coloquei nos grupos, não coloquei no meu status, em lugar nenhum eu coloquei. Porque eu queria ver quem é que já se acostumou em saber que a gente, deixa eu só ver aqui para fazer certinho. Eita, deu uma balançada, né? Quem é que já se acostumou que todos os dias à tarde a gente vai estar aqui. Falei, hoje eu não vou colocar para ver quem é que vem. Olha, dentro dos nossos autos, tá? A gente vai estar ainda falando hoje de autoindulgência, tá? Então, dentro dos autos que nos destroem, tá? Autos que te destrói. Eu não gosto, gente, porque a gente fica demorando tanto, eu mesmo demoro tanto para escrever aqui, não balançar tanto, né? Porque o dedo da pessoa é sensível demais. Então eu derrubo, só falta derrubar o celular, tá? Então, pais e filhos, sejam bem-vindos. Olha aqui, tá, gente? Aqui já estão, para surpresa de vocês, porque eu não mandei em lugar nenhum. Pai e filho, sejam muito bem-vindos. Como é o seu nome, meu amor? Para poder a gente lidar aqui uma tarde maravilhosa. Cadê o título? Você é maravilhosa. Muito bem, eu não mandei. Falei assim, eu não vou mandar que eu quero ver quem é que vem, porque sabe que o meu encontro é como você diz, o meu encontro é diário. Então, não mandou, escreva. Escrevi, tá aqui, ó, autoindulgência dos autos que te destroem, né? Eu só não coloquei ali o restante, a dona Dá, tudo, se quiser fazer agora direitinho, você já pode. Você é meu staff maravilhoso, né? E o staff caseiro, meu staff aqui, tá todo na escola. Então, é hora que você põe de manhã e hoje eu só vejo menino à noite. Então, fiquei de fazer tudo sozinha e de correr com tudo só. Então, tá tudo certo.
para vocês que estão chegando, né, como o pessoal aí, de pais e filhos, né, sejam todos muito bem-vindos. Para você que vai passar mais tarde também. Então, dentro dessa semana, a gente vem sempre ali falando dos autos que a gente precisa conhecer, porque são nossos, mas eu quis realmente trazer nessa semana aqueles que destroem tudo que a gente tem de melhor, tá? Então, são vícios, são coisas que a gente vai se acostumando, é negligência que a gente vai fazendo, são coisas que a gente vai se sabotando. Então, amanhã eu quero fechar toda essa história dessas sabotagens que a gente vai buscar. E hoje eu não quis também ficar, tá, gente, falando assim, daqueles que mais são batidos, daqueles que todo mundo, você pergunta para uma criança, a criança já sabe. Eu quero aquelas coisas mais que estão embutidas, enrustidas, sem a gente assumir, que passam disfarçadas, ou como essa daqui, que a gente mal fala delas, tá? Então a gente fala ali da... Quem você... fulano tem uma atitude autoindulgente. Fulano é um indulgente. De vez em quando, ou quase nunca, quem presta atenção, sabe que a gente vai ter ali as indulgências plenárias da igreja. Vai ter indulgência plenária. Quem sabe o que é isso? Glória! Mas e quando você usa isso de a autoindulgência para você, tá? Então, é nesse tom que eu quero chamar você que está aqui comigo. Pega aí, não mandou e escreva. Muito bem, agora vamos lá compartilhar, porque eu vou quero fazer essa live aí também muito rápido, porque eu só não tenho menina agora, mas daqui a pouco eu tenho que ir buscar na escola. Então, não posso estar ali muito do jeito que eu gosto, né? De ficar ali prolongando. A indulgência, para poder a gente começar a entender, ela é um substantivo feminino e quer dizer o quê? A indulgência quer dizer disposição para perdoar as culpas ou os erros. A clemência, a misericórdia. Então, quando nós católicos tem ali o Papa dá indulgências plenárias, você vai fazer ali uma série de coisas que você vai... Gratidão, Elza. Uma série de coisas que você vai fazer para você receber, ter o direito a essa indulgência, tá? Então, a indulgência é a disposição para perdoar a culpa ou os erros. A clemência é você ser misericordioso, tá? É a absolvição da pena, é a ofensa ou a dívida. É a desculpa, é o perdão. Seja bem-vinda, viu, Tânia? Vamos começar a buscar aí o povo de Ibimirim, que a gente quer ver aqui sala lotada. Seja muito bem-vindo, tá? Vamos disparar esse aviãozinho aí. Não mandei pro pessoal da Argentina. Vamos mandar aqui, Elza. Vamos buscar esse povo. A Sheila tá aqui, ó. Pirulito também ainda não chegou. Josane, acho que hoje ia estar com cliente. Arenice nunca mais apareceu. Terapeuta Ivone, a Loura, tá? Olha, Márcia, todo mundo aqui online, Elza. Vamos buscar esse povo. Fátima Rolinha daí, hein? Aí de Ibimirim, minha amiga. Aqui, ó, já compartilhei com outro. Ia mandando pra tu, Tânia, de novo, tá? Vânia também tá online, então vamos buscar esse povo. Aqui, ó. Tô lá só futucando quem já tá aqui online. Pronto, a Magda Oliveira nunca entrou. A Adriana acho que tá trabalhando, não tem problema. Tô aqui, ó, enviando pra todo mundo. Tá? Então a Elza diz, vamos mandar para 10. Eu mandei para bem-vindo. Vânia, acabei de citar você. Falei assim, ó, vamos buscar aqui o pessoal. Não acredito. Vânia tá online, Elza. Vamos futucar esse povo. Seja bem-vinda, viu, Vânia? Hoje eu vou falar sobre a autoindulgência. E eu tinha acabado de introduzir o assunto sobre a indulgência. A indulgência, para quem já foi católico, para quem converteu ali como evangélico, deve lembrar que nós, católicos, temos ali... Às vezes o Papa dá indulgências plenárias, que é o quê? A absolvição do nosso perdão, das nossas culpas. Então a gente vai ter ali uma penitência, vai ter algo para fazer para ficar ali livre dos nossos pecados. Então a gente já tem, é todo um ritual que a gente precisa fazer. Isso é a indulgência. E quando eu pego essa indulgência minha para usar para mim mesmo, então a indulgência ela é a disposição de perdoar as culpas ou os erros. Lembra que ontem eu tinha batido tanto que a gente fica ali sempre se depreciando e não sei o que, não sei o que? Aqui também tem o pulo do gato. É quando você começa, tudo você quer, aqui ó, a pessoa mais clemente, mais misericordiosa, mais pronto para desculpar você é você mesmo. Então isso aqui se torna um perigo, tá? Quando eu uso essa indulgência, ela passa a ser usada para mim, a autoindulgência, é tendência da pessoa que busca desculpar os próprios erros. Ou de aceitar todas as facilidades, com todas as facilidades, tudo que ela erra, os defeitos dela, ela é muito autocompacente com ela. Então o povo pode chegar acusando, dizendo que está errado, mas ela vai ter tudo aquilo que ela tinha de desculpa para os outros, ela começa a ter sobre ela mesma. Então essa complacência, condescendência, tolerância e indulgência consigo própria. Então a pessoa que vai pegar essa indulgência para usar consigo própria, tem tendência a perdoar, se desculpar, e aceitar
os erros que ela comete sem muito pudor. Ela vai provar para você que ela estava com razão ou por quê. Ela tem sempre ali uma justificativa pronta, tá? Rafael, seja muito bem-vindo, viu, dona Rafael Viana? Seja bem-vinda, viu, Marlene? Então, assim, essa pessoa, ela está sempre pronta para todos os erros que vão acontecendo, ela já tem a justificativa na ponta da língua, ela já tem a desculpa na ponta da língua, ela não aceita que está errado, até porque ela já viveu mesmo esse processo antes de completar o erro, tá? Então, durante a live, vocês vão vendo como vai se tornando um caráter da pessoa. Ibimirim, Pernambuco, minha cidade, seja muito bem-vindo. Nenê fala, verdade, esse tema é muito difícil, mas a gente desenrola ele. É difícil porque a gente não pode nem bater muito para lá, nem bater muito para cá. A gente tem que ter sempre o equilíbrio de tudo, né? Então, assim, olha, essas pessoas que têm essa complacência toda, elas procuram, né, com elas mesmas, elas procuram estar ali tolerando tudo que elas fazem de errado. Tá? Então ela própria, ela vai justificar tudo que ela faz, ela tem uma conversa pronta, já pronta mesmo. Você nunca vai pegar ela desprevenida para ela dizer assim, caramba, aconteceu? Não, quando vai acontecer ela já sabe. São pessoas que desse jeito elas se tornam um perigo, não é para você, elas se tornam um perigo para elas se tornam uma verdadeira armadilha. Tá? Por quê? Você nunca vai encontrar a pessoa se acordando. Vamos dizer que eu pegue ela e coloque aqui, ela é desse jeito, né? Tudo que ela faz, todos os erros dela, ela aceita como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí você vai pegar ela e vai colocar para ela contemplar o futuro dela, ela fazendo aquilo, daqui a 5, 10 anos, tá? Então você vai pensar assim, como é que essa pessoa vai estar? Você nunca vai encontrar ela dizendo assim, ó, olha, eu, né, acordei agora e decidi. Eu vou ser um verdadeiro fracasso. Daqui a 15 anos eu vou estar ferrado, fodido. Então você não vai encontrar a pessoa dizendo isso. Você nunca vai encontrar ninguém com esse comportamento autoindulgente, mesmo que ele se explique, mesmo que ele justifique tudo. Você nunca vai encontrar ele dizendo para você que ele vai ser um fracassado, ele assumindo que daquele jeito não vai dar certo. Então, ou você vai encontrar as pessoas que começa ali com uma coisinha pouca de droga. E aí você coloca ela daqui a 15 anos. Ela não vai declarar para você assim, olha, eu nasci para ser viciada em drogas, né? Eu vou estar daqui a 15 anos craquelando. Eu vou estar ali cracolando, né? Eu vou estar ali na Cracolândia, eu vou estar consumindo. Essas pessoas não vão fazer isso. Mas o começo delas, de todas as que chegaram lá, começaram assim. Dá para vocês entenderem? Tá fazendo sentido? Então, todas as pessoas que fracassaram, elas tiveram um começo para esse fracasso acontecer. Todas as pessoas que tiveram ali um casamento destruído, elas não disseram assim, ó, eu estou casada, mas daqui a 5 anos eu quero terminar meu casamento. Então elas vão tendo comportamentos que vão enchendo o saco, mas elas não dizem de uma vez que quer aquilo. Então elas, para os pequenos comportamentozinhos, para as coisas que vão acontecendo, elas vão colocando ali um jeito de ter. Ah, mas é só hoje, mas isso não é nada demais. E ali o pé vai entrando, e vai entrando, e vai entrando, até chegar lá num ponto que tem retorno sim, mas o prejuízo é muito grande, tá? Então, ou você vai encontrar uma pessoa dizendo, tá doente hoje, muito doente, tá com câncer de pulmão, tá com uma cirrose hepática. Ela não vai dizer para você, eu tô bebendo hoje porque eu sei que eu vou me lascar do fígado. Eu quero ser essa pessoa que vai ser cirurgiada. Eu quero ser essa pessoa que vai estar numa fila de hemodiálise. Você está vendo aquela pessoa verde daquela cor? E o Neide, seja muito bem-vinda, viu, meu amor? Você está vendo aquela pessoa verde daquela cor porque está numa fila de hemodiálise? Os rins dele não estão mais fazendo nada? Então, eu decido não tomar água, porque a água não tem sabor, mas eu quero ser essa pessoa daqui a 5 anos. Então, a pessoa, ela até sabe que o ato que ela está cometendo é algo ruim. Ela sabe e fica como duas consciências, uma boa e uma má. Então ela sabe, mas à medida que ela sabe, ela vai buscar desculpa para encobrir isso aqui, e ela própria se desculpa, não é para os outros, tá? Ela quer mais é que os outros se dão, não tá nem aí. Ela quer para ela ela precisa estar bem para poder cometer aquele ato.
tá? Então é assim, por isso que quando uma pessoa dessa, nós estamos falando, e o Neide e as meninas que chegaram agora, nós estamos falando sobre a autoindulgência, tá? A indulgência é aquele ato de você perdoar, de você ser misericordioso, de você perdoar as dívidas, os perdões, as culpas, tudo você perdoa de outra pessoa. Quando eu uso isso para mim mesmo, então tudo que eu faço, eu não reconheço erro, eu não reconheço falha, porque eu tenho sempre uma justificativa. Antes de eu praticar o ato, eu já tenho a conversa feita na ponta da língua para eu me justificar. Então, eu termino cometendo ele, seja qual for. E, Yolanda, seja muito bem-vindo. Então, quando essa pessoa ela começa a usar essas atitudes indulgentes com ela mesma, ela se torna esse perigo aqui. Porque ela não consegue... Seja bem-vinda e Deus te abençoe também, viu? Então, ela não consegue imaginar que ela começando hoje com cigarrinho de maconha, ela não entende que ela vai passar por umas drogas mais pesadas e ela vai terminar no crack e ela vai terminar ruim. Não. Só que se você colocar lá na frente, a pessoa que já está lá daquele jeito, todas começaram com alguma coisa pequena. Então, a pessoa que hoje destruiu os seus relacionamentos, chegou ali numa relação, 2, 3, ela sempre começa do mesmo jeito. E as desculpas estão sempre ali na ponta da língua. Do mesmo jeito acontece com a saúde, tá? Então, esse fracasso, a pessoa se torna uma pessoa fracassada, e esse fracasso ele vem devagarzinho, vem a galope. E que se vir de uma vez, você se assusta. Então, você vai ali viciando o teu cérebro, viciando o teu corpo, e quando você pensa que não, você já está totalmente envolvido, tá? Então, vai começando com uma coisinha hoje, outra coisinha amanhã, o mês que vem, o ano que vem, até que chega um determinado momento que alguém ou acorda essa pessoa, ou faz você acordar, ela própria se acorda, tá? Então, aquele momento que a pessoa bota a mão na cabeça, ou porque perdeu os filhos, perdeu a mulher, perdeu o esposo, perdeu o emprego, perdeu tanta coisa na hora da perda, porque o cérebro é assim. Ou ele funciona por causa daquele prazer muito bom, ou daquela dor que aconteceu. Para ele, só é quando ele acorda. Então a pessoa bota a mão na cabeça e olha assim, caracas, né? Para não dizer um palavrão pior, e diz assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Por que eu estou vivendo assim? Né? O que aconteceu comigo? Por quê? Porque ela estava num ritmo, num turpor, que ela vem fazendo as coisas no automático, se viciando a ser mentirosa, se viciando a ser... Tudo que ela quer fazer, ela termina manipulando, conseguindo e se desculpando. E vai vivendo, e vai fazendo, e vai perdendo, porque as pessoas vão cansando. Você vai vendo que a pessoa não tem mudança. Por que é que casamento vai e vem, vai e vem? Porque ele vem, não sei o que, a pessoa, não, vou mudar, vou mudar, vou mudar. Depois começa as mesmas coisas, porque essa pessoa está com as atitudes autoindulgentes. Ela até vai e se desculpa com a outra, mas na realidade ela não sabe nem onde é que está a culpa dela. Ela não reconhece aquela verdadeira culpa, bate no peito e diz assim, eu nunca mais faço, de verdade, para ela. Porque quando o próprio toma vergonha e deixa de fazer, ele deixa para ele. Não é para os outros, tá? Elza coloca aqui, olá, querida, seja bem-vinda, sempre vamos repetir mais uma tarde com Maria. Vamos embora, tá? Pega esse aviãozinho aí e vamos dispará-lo. Eu vou trazer uma reflexãozinha rápida sobre uma pessoa que todo mundo, creio eu, que conhece, né? E que foi uma das pessoas... Pinheiro Regiane, deve ser Regiane Pinheiro, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá? Regiane Pinheiro, deve ser a menina, seja muito bem-vinda. Ó, eu vou trazer sobre, é tu, né, Edna? A Edna chegou também, nunca mais tinha aparecido, né, nega? Né? Seja muito bem-vinda sempre, viu? A gente tá falando aqui sobre autoindulgência, tá? Esse ato de você se perdoar sobre tudo que você faz com muita facilidade. Sem turpor nenhuma. Todo mundo vai lhe dizendo que tá errado e você vai ali se autodesculpando e tá tudo certo e vai ali se perdendo na sua própria história. E aqui você chegou mesmo no momento que eu quero citar uma pessoa que quase todo mundo, ou pelo menos uma grande parte da maioria, ouviu falar, que é Sansão, tá? Sansão mesmo, aquele cabeludo cheio das forças lá, que todo mundo conta das histórias da Bíblia, né? Então, a Bíblia vai contar em Juízes, para quem gosta de estar pesquisando, é no 13, capítulo 13, versos 16. A história desse homem que fracassou. Por que Sansão fracassou? Ele nasceu debaixo de um voto. Esses votos eram chamados nazireado, tá? Que nazireno? Nazireado. Ele nasce embaixo desse voto nazireado de Números. Você vai encontrar em 6, capítulo 1 ao 21. Esse voto indicava que a pessoa seria devotada a Deus. Veja bem como é que Sansão nasce. Ele nasce sobre esse voto. A pessoa tem que ser devotada a Deus. Todos os dias da vida dela, ela vai fazer as coisas que Deus quer. Nesses votos incluía não comer uvas, nem beber vinho,
nem algo extraído de qualquer fruta, de qualquer videira. Nunca se contaminar com o morto e nunca cortar o cabelo. Então, aquelas pessoas que nasciam sobre esse voto, tudo que viesse da uva, da videira, eles não podiam pegar nada, nem a fruta, nem o vinho, nem nada, tá? E também não podiam cortar os cabelos, entre outras coisas. Mas Sansão era um homem bonito, um homem que gostava de viver ali as aventuras. E nessas de viver as aventuras, Sansão, em sua mente, gostava também de um prazer ali desenfreado. O prazer da farra, da bebedeira. Então ele começou a quebrar os votos, tá? E aí ele vai quebrando esses votos enquanto vai vivendo. É sempre um vinho aqui, uma festa acolá, um namorico acolá. E foi quebrando esses votos e foi ficando assim um pouco mais afastado de Deus. Foi se contaminando, né? Esse nazireu era alguém que era, quando alguém nascia sobre esses votos, Deus separa essa pessoa para ser diferente. Então Sansão não foi, é honesto nessa parte. O problema dele, de ter recusado levar-se a sério sobre aquilo que Deus tinha para ele levou tudo na brincadeira e aí foi cometendo esses pecados e caindo nessas tentações, tá? Aí eu fui resumindo, por ter ignorado e vivido seus prazeres em aventura amorosa, tantas outras até que encontrou Dalila. E aí Dalila era uma armadilha mesmo para ele. Dalila enveredou, fez ele se apaixonar, fez tudo o que podia. E aí Sansão foi se deixando levar. Era festa, era bebedeira, mas ele ainda continuava com a força dele. Então todas as guerras se chamava Sansão. Sansão, o que precisasse Sansão era o homem da força. E os inimigos queriam saber de onde vinha aquela força de Sansão. Até que Dalila, né, vai uma, vai duas, e vai conversando, e vai embebedando, e vai perguntando, e vai fazendo amor. E Sansão com aquela cara de tonto, até o dia que ele conta que o segredo dele, que era uma das últimas coisas que ele tinha, porque ele já não vivia mais no propósito, ele já não vivia sem beber, ele já não vivia mais sem estar se contaminando com outras pessoas, só faltava mesmo cortar os cabelos. E aí ele vai e fala para ela o que era que tinha acontecido. Então, enquanto ele dormia, a Dalila vai lá, corta as tranças dele, né? E de repente, para não dizer que tinha sido ela que tinha traído, foi traído por ela, foi deixado por Deus, porque não tinha mais. E quando ela avisa assim, os filisteus estão aí atacando, ele se levanta pensando que vai fazer o que podia e não faz mais nada, porque ele era apenas um homem comum como todo outro, cheio de pecados, cheio de coisas e que poderia ser derrotado como qualquer um outro, tá? Então, se a gente for olhar aqui para Sansão, né, que era uma pessoa separada, que era uma pessoa que tinha que estar vivendo ali o propósito dele como deveria ser, e que não obedece, e que não se livra das coisas ruins, sabendo que é ruim. Aqui a gente está colocando que Sansão sabia o que era que ele tinha que fazer. Ele já era uma pessoa separada, então ele não podia beber, não podia isso, tudo ele já sabia. E a gente não sabe quando a gente também está cometendo ali aquele erro, só que aí eu começo a ter as desculpas para mim. Então, se eu olhar aqui para Sansão, o que é que eu vou aprender com isso? Eu vou aprender que a gente tem que se manter forte nos compromissos que a gente se dá. Se eu me dou para um compromisso, seja ele pessoal, seja ele familiar, seja um compromisso profissional, tá, com a sua empresa, ele pode ser qualquer compromisso com a sua igreja. Se você tem ali uma convicção, você tem que estar cumprindo ela e não estar arrumando desculpas para estar escapando dela. E quando as pessoas vêm cobrar ou vêm apontar dizendo que você está errado, você já sabe o que vai fazer, tá? Então a gente não pode ficar buscando esse tipo de justificativa para os nossos erros. A gente vai estar tendo que se lembrar sempre que para a gente ser forte, é preciso que os compromissos que a gente teve e disse que ia fazer, a gente faça tudo para cumpri-los, tá? Então eu devo me empenhar em quê? Devo me empenhar nos compromissos que eu assumo com Deus, que eu assumo com a minha família, que eu assumo com a minha igreja, com os valores, com o chamado que eu tenho, com aquilo que eu disse que realizaria. Tudo isso vai depender da minha força de realizar. Se eu não realizo, eu tenho que saber, eu tenho que me perguntar o que aconteceu. Não quando alguém chega assim, eu vi que não aconteceu, e chega para mim, e aí eu vou dar desculpas do que não aconteceu. Não aconteceu mesmo. Aconteceu isso, você sabe, você não precisa estar se justificando. Então, Sansão, ele só caiu, só foi derrotado porque ele foi autoindulgente. Ele pegou ali as coisas que ele fazia e estava achando sempre que o Senhor ia estar sempre perdoando. Por quê? Porque ele errava no vinho, ele errava em algumas coisas, mas ele continuava com a força. Porque a única coisa que ele ainda tinha era os cabelos, tá? Então ele caiu por isso. Se a gente for trazer isso agora para o nosso contexto,
Eu trouxe essa historinha só para a gente colocá-la no nosso contexto. Elza fala aqui, se for ser forte no compromisso que assumiu. Exatamente. Olha, assim como Sansão. Sansão não se controlou por quê? Porque ele queria aqueles prazeres imediatos, tá? Independente do preço que ele tivesse que pagar, do risco que ele estava correndo. Então, as pessoas que mais passam por isso são aquelas que têm vícios, tá? Então, a pessoa ela não se vicia assim que ela dá a primeira talagada, assim que ela dá a primeira fumada, a primeira cheirada, a primeira traição, ela não fica viciada. O vício vai vir porque ela vai cometendo e ela vai se desculpando. E aí ela vai se viciando. Então, a mesma pessoa que vai perdendo as forças e vai se separando do compromisso, do voto que tem, porque Sansão nasceu sobre um voto. Quando você faz um contrato numa empresa, você também faz o seu voto que você vai cumprir aquilo. Quando você faz um voto no casamento, você também se compromete com aquele seu voto. Quando você batiza uma pessoa ou se batiza, você também faz um compromisso. Então, tudo que você faz com um compromisso. Quando eu começo a burlar isso aqui, eu começo a me afastar, eu começo a me separar daquele compromisso, tá? Então, as pessoas que têm o vício já, elas são as pessoas que estão mais propensas a serem aquelas que usam dessa autoindulgência, porque elas vão estar sempre cedendo para o vício, mesmo que ela tenha conflito. Por isso que eu quis trazer, eu queria trazer as pessoas drogadas, né? Quem usa, mas eu achei que ia ficar muito pesado. A gente, talvez um dia, quando a gente estiver mais preparado, eu traga, né? Mas aí eu quis mostrando primeiro que essa pessoa, para poder chegar ali, naquele ponto de estar destruindo, porque a gente vem de uma semana, dos altos, esses altos que são nossos e que destrói a pessoa. Então, essa pessoa aqui que usa dessa bondade toda, dessa benignidade toda, desse perdão todo para com ela não se torna responsável pelo seu crescimento. Ela não se torna responsável por tudo aquilo que é obrigação dela sair do lugar. Ela própria, às vezes, é o preguiçoso e ela está ali ainda arrumando uma desculpa porque ela está com aquela preguiça. Então, ela sabe se defender muito bem. Por isso que ela se torna um perigo para ela mesma, tá? Então, aqui a gente, se for entrar nem Sansão, que a gente for ali atrás dos prazeres, o mais rápido possível, é legal e depois dane-se, né? Que eu queria até usar outra palavra e não vou usar, mas é assim, tudo você dane-se, eu vou fazer e pronto, dane-se, eu quero saber de hoje, dane-se que eu não sei se amanhã eu tô vivo, dane-se, eu quero mais curtir, dane-se. Então, é exatamente aqui onde você, depois que faz, você vai buscar desculpa para ter feito, tá? Esse vício, né, o vício geralmente faz a pessoa ter comportamento que dificilmente consegue evitar. Por quê? Porque ela já está viciada. É como se ela fosse obrigada por ela mesma a fazer determinadas coisas porque não consegue controlar os impulsos que já estão nela. Então ela se sente obrigada por ela, algo que ela própria começou. Então ela também vai começar a encontrar uma maneira de se desculpar. Ela não é aquela pessoa que a gente trazia ontem, antes de ontem, que quer se matar, que quer não sei o quê. Não, ela só quer cometer os vícios delas e os pecados delas sem ninguém encher o saco. Quando ela vinha acordar para dizer, putz, o que é que aconteceu? Às vezes o problema já está muito grave, tá? Então esse vício, ela sabe, ela vai fazendo, mesmo sabendo que está errado, mas ela faz, porque algo já grita muito forte dentro dela. Então ela vai criando ali essa crença ilusória também, que ela não consegue se livrar, ela não consegue fugir dessa realidade. Por que ela não consegue? Porque o problema não está no vício. Ela quer deixar o cigarro e ela foca no cigarro. Mas o cigarro é mais forte do que eu. Eu quero deixar a bebida, mas a bebida é mais forte do que eu. Ela está colocando as forças dela no lugar errado. O problema da bebida e o problema das coisas não vai estar naquilo. Você voltou, Vânia? Seja bem-vinda. Tinha caído a internet, A minha eu tô dando... Ué, você tá dando umas travadas? Eu tô sentando é bom. Eu tô sentindo... verdade, gostei da colocação. Mais claro impossível, né, nega? É tão bom, né? Trazer do jeito que as pessoas entendem. É como eu entendo, gente. Quando a pessoa não consegue se livrar do vício, né, porque ela é obrigada a fazer aquilo, é mais forte do que ela começa a criar essa crença que ela realmente não consegue porque aquilo é muito forte. Isso aí é uma crença ilusória, ela cria essa ilusão. São os prazeres da carne, neném, que é muito imediato, né? E aí depois a pessoa está arrependida, mas já foi. Aí ela vai se desculpar e vai dizer que não faz mais e não sei o quê, mas foi por causa dos prazeres, não conseguiu domar.
não domou, não sentou no cavalo, deixou o cavalo sentar em cima da pessoa. Então aqui ela começa a olhar para o lugar errado. Ela já reconheceu, às vezes ela até quer deixar o cigarro, às vezes ela quer deixar tudo, mas ela não consegue e diz que aquilo é muito forte. Por quê? Ela vai criando a crença que ela realmente não pode. Então ela também está focando no lugar errado. Ao invés dela focar no vício, ela vai ter que focar no que é que fez aquele vício. Então, geralmente, quando você se vicia por alguma coisa, é uma ferida emocional que tem, é um buraco emocional que tem ali, e aí a pessoa, para tampar esse buraco, quer preencher ele com um vício. Então, são vários os vícios que trazem esse prazer carnal assim imediato, que a pessoa faz a troca. Quando termina aquilo, quando aquilo passa, o buraco continua do mesmo jeito. Então, aquela pessoa que bebe para poder estar mais feliz, é aquela pessoa que faz as coisas. Dan Júnior, meu amigo, que honra ter você aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Porque eu sei que uma pessoa com agenda que não é a sua não é fácil, então seja muito bem-vindo, viu? A casa é sempre sua. Então, essa pessoa aqui, autoindulgente, hoje é autoindulgência, viu, Dan? Então, essa pessoa que usa dessa indulgência para com ele mesmo, que se torna esse perigo, é exatamente assim, quando ela quer deixar o vício e ela começa a se desculpar, porque ela está focando no lugar errado. Ao invés dela focar na ferida emocional que faz ela cometer o vício, ela quer ir direto curar o vício. Ela tem que curar a emoção dela primeiro. Então, ela curando a emoção, ela buscando o autoconhecimento, sabendo o porquê, curando aquilo ali, ela vai ficar muito mais fácil de aí sim descontaminar. Porque se ela tiver, né, intoxicada ali por conta do álcool, por conta do tabaco, por conta dessas coisas, ela vai precisar realmente fazer um detox para sair daquilo. Mas não adianta ela fazer detox nenhum, nem tomar ali a decisão que ela quiser, se ela primeiro não curar essa ferida emocional que às vezes está lá dentro. Então, às vezes a pessoa é um alcoólatra por causa de abuso, às vezes a pessoa é um fumante por causa de uma ansiedade, de um estresse que passou, de uma farra que começou. Então, primeiro, as pessoas vão tendo motivo. Eu deixei meu portãozinho aberto porque é maravilhoso, mas está aquele vento sequinho, meu amor, que está só assim, ó, direto na minha garganta, né? Gosta muito de me ouvir, ô Dan? Que honra, viu? Tô com saudade de participar também com você. Agora você só é só rádio, né, meu Jesus? Fica difícil da gente achar agora o homem. Mas vamos embora, que são os passos que vão se apresentando na nossa frente e a gente vai ter aqui o quê? Águas mais profundas, meu amor. É aquela história, botou a mãozinha no arado, botou. Então agora o solo tá aí, vamos arar. Vamos arar, né? Vamos arar nosso solo, tá? Então ela tem que focar principalmente primeiro lá nas feridas que ela tem para poder ela se livrar desses vícios, tá? Então esse motivo faz com que as pessoas façam o quê? Ela tá lá com aquela ferida emocional, às vezes nem ela sabe que tem, e aí ela começa para se livrar, ela vai para a compulsão. Então essa compulsão pode ser o cigarro, pode ser a bebida, pode ser as compras, a pessoa que começa a comprar demais, tem aquele prazer assim imediato, pode ser as pessoas que se viciam na pornografia, pode ser as pessoas que se viciam em masturbar-se, tá? Ou mesmo em substâncias entorpecentes muito mais fortes. Só que tudo isso só começa porque ela tem um buraco lá dentro que ela precisa preencher. A pessoa não sabe de onde vem aquela necessidade. E muita gente também, depois que encontra o caminho da retidão, né, tem ali um verdadeiro encontro com Deus, essas pessoas também preenchem esse espaço. Por quê? Porque era uma ferida emocional que tinha de falta de carinho, de falta de aceitação. Termina aprendendo, encontrando ali tudo aquilo em Deus e aí se fortalece, tá? Mas sempre o vício ele vai vir de uma ferida emocional. Tá viciado em alguma coisa, mesmo que seja a língua nervosa, viciado em falar dos outros, viciado em fofocar, é uma ferida emocional que tem. Ou foi fofocada muito, ou então não foi aceita num determinado grupo. Então a vingança dessa pessoa é fazer também a mesma coisa, tá? Então o que é que faz essas pessoas entrarem nessa compulsão? Antes mesmo dela praticar aquele ato, que ela sabe que não é legal, tá? Ela tem um conflito, mesmo ela se perdoando, mesmo sendo fácil para ela se perdoar, já que os outros não perdoam, antes dela fazer o ato, ela tem um conflito interno. Porque ela tem ali vários pensamentos se desenvolvendo ao mesmo tempo, um que diz que deve e outro que diz que não deve. Então, quem for mais forte vai vencer. Então, as pessoas elas começam, antes de praticar, esse raciocínio vem ali, ó, justificando aquela ação que ela vai fazer. Então, ela ainda nem fez, mas ela já sabe por que é que ela vai dizer que fez. Tá sendo claro?
Então eu vou praticar aqui, eu estou viciada em ver filmes que não devo. E eu sei que não devo, e eu vou abrir a si mesmo, porque eu começo, antes de abrir, eu já tenho uma justificativa. E depois que eu abrir, que a consciência pesar, eu já tenho a justificativa mais forte ainda. Então eu estou com o veneno na mão, sabendo que tem um antídoto para mim. Não interessa que você não aceite, é para você, tá? Então se vão pecar pela gula, para a gente dar um exemplo, se elas vão comer ali um chocolate, se elas vão comer uma macarronada, estavam na dieta, tá? Dan Júnior, eu falei sobre pornografia e masturbação numa palestra na igreja. Quase fui expulso de lá. Toquei bem na ferida do povo. Né, Dan? Ninguém quer saber, quer botar ali, ó, um visorzinho na frente e faz de conta que não tá vendo, né? E a gente sabe que é só um problema de mente, sim, por causa de uma ferida. Onde é que ela tá? Ninguém quer curar a ferida. Né? Ninguém quer saber de curar a ferida. E você que lidar com homens, você sabe muito bem que esse buraco é muito mais embaixo, é muito mais. São pessoas que não aceitam você tocar na ferida ou elas dizerem que tem, mas está ali podre na tua frente. Você está vendo que está podre, está expurgando o que não deve, tá? Elza coloca, a autoindulgência é o combustível de vícios e maus hábitos, é isso? Exatamente. A autoindulgência lhe empurra para você cometer todo tipo de hábito, porque você já tem a própria desculpa. Não interessa que ninguém aceita. Então, se a indulgência é o perdão, é a misericórdia, é a aceitação, é eu lhe perdoar, a indulgência de Deus é coisa maravilhosa, eu vou pegar a minha autoindulgência para tudo que eu fizer eu também me limpar. O outro não vai me dar indulgência, não tem problema, eu já me dei, eu já sei porque eu fiz. Então não interessa que alguém, só que isso se torna um tiro, né? Porque a pessoa começa a fazer de tudo que não deve e vai cada vez mais se afundando, porque uma hora ele vai abrir o olho. Então você tira aqui principalmente pelo que se droga. Poderia ser qualquer uma outra coisa, né? Porque a pessoa que está enfurnada ali na pornografia, na masturbação, até ela vir despertar e ver os males que ela fez para o cérebro dela, tá? É para o cérebro dela, com a velocidade que a internet está. Tem uma estatística, eu esqueci agora exatamente o número, mas uma criança, um adolescente que está ali desenvolvendo o cérebro, né? Tá tudo ali na maior velocidade. Ele vê, gente, acho que um mês, sei lá em quanto tempo, numa noite que ele fica vendo pornografia, ele vê pela vida de um antepassado nosso. A vida toda de um antepassado nosso. Essa pessoa, ela vê num dia. Então é muita coisa. O cérebro não foi feito para isso, tá? Faz parte da nossa cidade, da nossa sociedade. Paradigmas e cultura da sociedade. Isso mesmo, né, nega? Então aqui, como eu ia falando aqui para vocês, a pessoa, ela tem esse raciocínio que ela começa a se perdoar tanto, tá? Então, se ela vai pecar pela gula, ela sabe que ela não devia, ou ela está num jejum, ou ela está numa dieta, ou ela está mesmo acima do peso, ela sabe que não devia estar comendo aquela pratada de macarrão, não devia estar comendo aquele chocolate, ela não devia, ela já sabe que está fazendo, ou comeu ou tem que comer demais. Então ela começa assim, mas eu mereço, eu trabalho tanto, é para isso que eu trabalho. Caracas, eu já pago tantas contas, eu não tenho prazer de fazer isso. Não, aí liga aquele botãozinho lá, tá? Do dane-se, que não é nem dane-se mesmo, né? Dane-se o mundo, dane-se os outros. Eu quero comer, eu tô com vontade e vou e tá tudo certo. Que é o pessoal também, que realmente tudo tá tudo certo. Mas um relativismo tão grande que tudo não tá tão certo assim. Tá tudo certo do jeito que tá. Não, tá certo porque você tá deixando daquele jeito, mas alguém vai pagar a conta, tá? É uma escolha. Eu sou mais o pessoal da escolha, não do tá tudo certo, tá? Então, a pessoa, para se desculpar aqui, ela ainda vai dizer mais assim, se eu comer agora, amanhã eu faço o dobro de atividade física. Hoje eu estava com uma assistida minha, né, nas bioimpedâncias, e a gente comentando que o que é mais difícil é uma pessoa de academia aceitar que ela, trincada daquele jeito, a gordura dela tá ruim. Que a gordura por dentro tá ruim. Você quer ver os cabas querer me matar, ele fazendo gominho, fazendo tanquinho, e a pessoa botar ele numa balança de bioimpedância e mostrar assim, você tá correndo risco de ter um infarto, você tá correndo risco de ter um AVC. Você tá entupido de gordura ruim por dentro. Seu corpo por fora tá uma casca bonita, e por dentro pão bolorento. E a pessoa não quer, porque ela sabe que faz malhação todo dia, então ela come todo tipo de tranqueira e olha para você e fala assim, amanhã eu tiro na esteira. Você tira.
você tira o que você tinha de bom, porque a tua toxina ficou toda ali ainda. Então, as coisas que você comeu errado, não é porque você foi malhar, você vai tirar, tá? Seja muito bem-vinda, Marielle, seja muito bem-vinda, viu? Então, quando você pega um atleta desse e você diz assim, ó, você está todo errado aqui, a pessoa não aceita. Então, quando ela, mesmo sabendo que ela não pode fazer, o que não deve fazer, ela começa a dar as desculpas para ela mesma, para se desculpar. Então, ela começa a dizer, amanhã eu malho em dobro, eu mereço comer isso aqui, poxa, tanto que eu trabalho, tanto problema que eu enfrento, então amanhã eu faço, vai ser a última vez, segunda eu começo uma dieta. Lenilda também, seja muito bem-vinda. Então a pessoa começa a usar desculpas demais para se perdoar de tudo que faz, tá? Ela tem esse conflito, o ventinho seco, gente, tá pegando minha garganta. Esse raciocínio, vamos dizer aqui que ela tem um análogo. O que seria esse análogo? Ela tem um conflito com ela mesma. Ela tem um diálogo particular que só interessa para ela, tá? Eu malhava, né, nega? Eu malhava para comer. Testemunha ao vivo. Eu malhava para comer uns 5 anos atrás. Obrigada, Marielle. Tu tá vendo que a pessoa não tá mentindo? Não é verdade, nego? Você fala assim, eu já vou malhar mesmo, então como aqui qualquer coisa. Só que a doença, ela tá ficando. Você vai malhar o quê, gente? Você pensa que malhou, que você tirou aquilo, né? Então, esse raciocínio que a gente tá falando, gente, de autoindulgência, tá? Aquela pessoa que tem facilidade em se perdoar, em se desculpar, tudo que faz aceita com facilidade. Então essa pessoa ela é um verdadeiro perigo, primeiro para ela, não é para os outros não. É esse perigo aqui que leva ela para ser na Cracolândia, é ela que leva ele para ter um casamento destruído, porque tudo começa devagarzinho, tá? Tudo vai de pouquinho, tudo. Nem fala, né, menina? Nem comer para depois tirar é muito fácil. Se fosse fácil assim era muito bom. Então antes dela cometer esse erro, ela sabe que não deve. Então ela começa... Antes ela tem esse conflito aqui, tá? Ela começa com ela mesma a discussão. Então todo viciado passa por isso. Viciado em qualquer coisa. Viciado em cigarro, masturbação, viciado em sexo demais, viciado, diga aí outro vício, pelo amor de Deus, viciado nas drogas mesmo, viciado na bebida. Então antes de cometer, principalmente aquilo que não parece ser tão ruim, então antes dele cometer, ele já sabe que não deve, porque a consciência dele acusa que não deve. Então ele sabe que não deve, mas ele já começa a criar uma justificativa. Por quê? Porque tudo aquilo que você faz de ruim é bom. Se não fosse bom, a gente não fazia. Então, porque é bom, tem um sabor, ou tem um prazer de imediato, e aí o cérebro quer aquilo mais. Ó, a hipófise manda, ela recebe estímulo, tá? Aquele lugar ali está necessitado daquilo, daquela droga, daquele ato, daquele prazer imediato. Então ela diz que não vai fazer, ela diz que não quer, ela vai fazer qualquer coisa, mas a mente está lá, mostrando que tem. Então começam os dois diabinhos. Um que diz, os dois diabinhos, Jesus, começa as duas consciências, um diabinho que chega e vai dizendo assim, não, você precisa, sem isso aqui você não vive. Será que você está vendo que isso aqui é mais forte do que eu? Eita, Lenilda, eu estou trabalhando vendendo doce, olha o perigo. Eu já falei disso aqui, que a gente, a Leninha, Pirulitos e Suspiros, acho que você já esteve em live que ela tá também. A Leninha faz suspiros maravilhosos, mas coisa assim do outro mundo. E temos também a Cleide, que trabalha com bolos ali extraordinários. E às vezes, nas minhas pegadas, elas querem ficar assim meio... Não, gente, não precisa, é o seu trabalho. Só que você nunca vai ver o dono da bola se drogando. Os tabacudos se drogam tudo. O dono mesmo, não é nem o gerentinho, o dono da boca, o dono da droga, não se droga. Então, tem gente que vai querer ir buscar, vai ter gente que vai consumir. Então, se você não vender seus doces, outra pessoa vai vender, porque tem pessoa querendo comprar. E o que eu aconselho para minhas meninas é o seguinte, use pelo menos a matéria-prima melhor que você possa, porque você já sabe que está vendendo veneno, mas porque tem sempre alguém querendo se envenenar. Você não tem essa responsabilidade, não é sua, tá? Não pode querer experimentar tudo, não pode. Então você tem que confiar nos seus dons, nos seus talentos. Eu tenho que estar experimentando. Filha, você vai viciar seu cérebro. Deixa eu ver aqui o que é que vocês andam conversando tanto. Gente, vocês não sabem como eu gosto quando esse chat começa assim, ó. Virado no giraia, né? Tô aqui na frutinha com granola, mas a vontade era de comer doce.
É você dizer assim, meu filho, quem disse que isso aqui não é doce? Olha a frutose desse negócio aqui, naturalmente, você não está entendendo das coisas, né? Você está evoluindo, Nelson, você já está evoluída, né? Viciada em comprar. Estou trabalhando vendendo doces, deixa eu ver aqui, ó. É muito sentido, o cérebro quer mais o mais fácil, o cérebro quer o mais fácil. Tudo que demanda, é porque está no branco, né? Tudo que demanda trabalho, a gente arruma desculpas, precisa ter foco. Precisamos ter domínio, não pode querer experimentar tudo. Cleide faz bolos maravilhosos, né? Eu imagino. Melody, seja muito bem-vinda. Argentina no ar. Acabou de chegar aqui a Graça. Então, pronto. Vocês entenderam assim que quando a pessoa vai cometer o erro, que ela sabe que é errado, mas a mente dela quer esse prazer porque já está viciada, começa esse conflito interno muito grande e alguém vai vencer. Então, se eu